documentário que falaremos hoje é diferente de tudo que você já viu e é conduzido por um dos maiores gênios do nosso cinema. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e o tema de hoje é Um Dia na Vida. Eduardo Coutinho decidiu gravar 19 horas consecutivas da programação de 8 canais de TV diferentes. Isso da manhã do dia 1º de outubro até a madrugada do dia 2 de outubro de 2009. Com isso, o diretor montou um material riquíssimo, que revela diversas facetas da sociedade brasileira e também instiga debates muito fortes e necessários. Porém, o longa só recebeu uma única exibição, na Mostra de Cinema de São Paulo. Isso porque ele é composto por imagens que os direitos não foram liberados. Hoje, por exemplo, você encontra uma versão dele aqui no YouTube. Eduardo Coutinho é um diretor brilhante, um dos maiores cineastas que o Brasil produziu em toda a sua história, e eu afirmo isso sem medo. Ele é um cara de ideias originais, produções únicas, que geralmente tem como proposta expor um lado obscuro da sociedade brasileira. Ele é responsável por grandes filmes como Babilônia 2000, Santo Forte, Cabra Marcado para Morrer e Edifício Master, que por sinal tem uma crítica já postada aqui no canal sobre ele. É um dos meus filmes favoritos da vida. E hoje a gente vai abordar Um Dia na Vida, que talvez seja a produção do Coutinho menos conhecida, mas ela também tem toda aquela carga de ser um filme proibido. E aqui a gente vai ter a maior diversidade de conteúdo. A gente tem registros tirados da Globo, do SBT, da MTV, da Record e várias outras emissoras. E dos mais variados programas ou comerciais. A gente tem desde o Paulo Guedes numa festa que estava sendo coberta pelo Amaury Júnior até a Ana Maria Braga tocando guitarra. O documentário, por exemplo, abre com uma aula de inglês em que os professores misturam o inglês com o português, aí entra um sotaque estranho. É bem... mas que eu entendo por que o Coutinho abriu com isso. Eu acho que é uma forma até dele ironizar a influência que a indústria norte-americana exerce sobre a nossa TV e sobre a nossa cultura. How are you? Fine. And you? Fine. Escuta, eu fiquei preocupado porque eu passei aqui ontem e a oficina estava fechada. E aí a gente vai para vários programas infantis que eram super recorrentes na manhã, mas ele também insere aqui as propagandas. Então a gente tem aquele estilo super apelativo de fala com a sua mãe, vê com a sua mãe, e a criança vai querendo pressionar a mãe para conseguir aquilo, ou umas frases que eu enxergo muito problemáticas em uma campanha televisiva, principalmente voltada para criança, tipo, é para todo mundo, você também vai conseguir, porque aí, por exemplo, se para criança conseguir aquela promoção ela precisa gastar tanto e a família daquela criança não tem renda para aquilo, não é para todo mundo. Então assim, eu acho um pouco problemático, a gente vai entrar em várias outras questões, mas é algo que de certa forma o documentário aborda. E aí quando ele traz a violência, ele traz de dois pontos de vista, digamos assim, diferentes. Ele traz um jornalismo um pouco mais sério, se assim eu posso dizer, um pouco mais formal, mas ele também traz aquele jornalismo escrachado de um Wagner Montes ou até mesmo de um Datena. O caso do Wagner Montes é mais marcante, mais simbólico, inclusive tem um personagem lá no Tropa de Elite 2 que simboliza ele, e aqui ele vem com aquele discurso pronto que a gente hoje vê da boca de 1 milhão de políticos aí no Congresso e até na presidência, de bandido bom é bandido morto, de tem que matar mesmo, e atirinho na cabeça e coisas do gênero. O homem tá ali, mete a mão no ferro e pau, pau, dá-lhe 2 caroçadas. Ele vai pro colo do capiroto, aí nego falar pra você tá querendo... Não é violência, não. Além disso, vão ter registros sobre como a beleza é explorada. Então tem o Dr. Ray falando sobre lipoaspiração, silicone, o corpo da brasileira, se é que existe um padrão para isso. Fora outros programas que vão explorar a imagem da mulher. Em um, eles pegam mulheres
feias e transformam em bonitas com procedimentos estéticos, maquiagem, cabelo e coisas do gênero. Em outro programa tem duas mulheres de biquíni no manguezal catando caranguejo, e aí tem todos aqueles enquadramentos que mostram a bunda da mulher de baixo pra cima, uma coisa muito TV dos anos 2000 mesmo. E aí, além disso tudo, ele traz o aspecto da religião. Aí a primeira aparição que tem disso no documentário é justamente de um pastor reclamando que tem outras igrejas indo na porta da dele roubar fiéis. Cara, isso é muito Brasil. E fora isso, tem um show de intolerância religiosa, outra marca registrada desses pastores. O demônio. Sai, Pombagira! Pombagira fica lá. Sai, Zé Pilintra! Zé Pilintra fica. Ah, Catacu! E eu acho interessante como ao longo de todos esses temas que eu tô falando aqui, de todos esses recortes que o Coutinho apresenta, a gente vai vendo a política ali. Claro, tudo é política. Por exemplo, quando eu tô falando do padrão de beleza e tal, quando eu tô falando dessa espetacularização da violência, mas coisas diretas mesmo. Tipo, ele tem uma propaganda para que o povo consiga consultar o que é gasto do governo. Saudade da época que não tinha sigilo de 100 anos no cartão corporativo, né? Mas também tem campanhas político-partidárias do Partido Comunista do Brasil. Inclusive, é um dos comerciais mais bregas que eu já vi, com aquele cântico de fundo. Os trabalhadores têm que se organizar para assumir o poder, construindo uma sociedade sem explorados nem exploradores. A sociedade socialista. E aí no final ainda tem o Amaury Júnior, numa festa do Henrique Meirelles, né? Que eu acho que na época era ministro da Economia, ou era presidente do Banco Central, não sei o certo. E aí tem o Paulo Guedes passando lá. Cara, é umas coisas muito loucas, mas muito interessante de se ver. Fora isso, para dar até uma contextualizada melhor geral, ele vai apresentar também coisas de telenovelas, né, que é algo muito marcante da nossa cultura, principalmente quando a gente está falando de televisão. E aí tem tanto as da Globo, originais e tal, como também aquelas que passam no SBT, que são novelas mexicanas com aquela dublagem tosca. É muito legal também ter esse comparativo. E assim eu acho que eu consegui fazer um apanhado geral do que esse documentário vai abordar e porque eu acho tão interessante essa premissa simples. Cara, ele pegou simplesmente um dia comum, um dia qualquer, um dia na vida, registrou, gravou o que aqueles canais estavam transmitindo, compilou tudo, montou de forma organizada, tem um sentido ali dentro, uma coerência, mesmo que não tão aparente, abordando distintos temas e com certa profundidade. E eu gosto como ele usa as propagandas da época como se fossem momentos realmente de propaganda dentro do documentário. Então tem aqueles remédios para osso que parece milagroso. Tem a TechPix, que é a câmera mais vendida do Brasil, que eu nunca vi ninguém usando. Eu acho isso muito legal e gera até mesmo um humor dentro desse filme. Então eu concluo dizendo que esse é um retrato, um recorte muito preciso do que é o Brasil. E é um recorte do passado, mas que é muito presente ainda. Muitos elementos vistos ali estão hoje muito fortes, até mais fortes do que na época. E aí eu deixo a reflexão. Será que a gente tá no mesmo lugar? Será que a gente melhorou? Será que a gente piorou? Alguns aspectos eu acredito que sim, outros não. Fica o debate. Um dia na vida é bem provocativo nesse sentido. To Taiwan to São Paulo connections, please fasten your seatbelts and keep yourself on such front with the removed in the airport. Notify these aircraft is equipped with no smoking equipment. E com isso eu deixo o gancho para você comentar aqui embaixo a sua opinião, se inscrever no canal caso tenha curtido, ativando o sininho para receber as notificações, compartilha com geral também, com seus amigos, para que eles conheçam esse documentário fascinante e muito diferente. E é isso, agradeço a quem ficou comigo até aqui, um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!